Começa agora A Caminho da Luz. A Caminho da Luz. Geraldo, querido, seja muito bem-vindo. Agradeço a oportunidade da gente estar juntos mais uma vez aí para conversar com os amigos que nos acompanham. É sempre muito gostoso, muito útil estarmos juntos. E é uma produção conjunta, o A Caminho da Luz, da Comunhão Espírita de Brasília e da Federação Espírita Brasileira. Uma boa parceria, não é? A gente sempre está unido aí para o bem, divulgando essa mensagem de tanta paz e de tanta luz à nossa mente e aos nossos corações. E nós vamos conversar sobre os tons de liderança. Um líder deve ser discreto, Geraldo? Tem que ser discreto. No nosso entendimento, sim, porque o líder acaba sendo um instrumento. Ele não é uma pessoa que vai se destacar por sua personalidade, mas naturalmente ele acaba, digamos assim, aparecendo em decorrência da liderança que exerce, do trabalho que desenvolve, da ajuda que presta àqueles a quem ele lidera. Então o líder tem que ser discreto porque a discrição é uma característica que nos leva à humildade. A gente, quando discreto, a gente coloca os pés no chão e a gente levanta a cabeça para poder enxergar a realidade. O discreto não é aquele que se omite, que se esconde, que se intimida, ou é aquele passivo, não é, que não exerce propriamente a tarefa que deve exercer. Ao contrário, uma pessoa que se mostra no momento em que há necessidade disso, mas sempre evidencia, acima de tudo, o trabalho, a mensagem, e no nosso caso da liderança em termos dos trabalhos de divulgação da mensagem de Jesus à luz do Espiritismo, ainda mais, não é, Ana? Que a gente deve, de fato, exercer essa discrição, porque todos devemos aprender a ser humildes, que é a principal característica que Jesus coloca no seu Evangelho e o principal testemunho que ele deu desde o seu nascimento entre nós. Porque ao divulgarmos a doutrina dos Espíritos é natural uma exposição. E aí, como é que nós estabelecemos a diferença entre ser discreto e esta exposição? Pois é, a exposição ela acaba acontecendo como consequência. Ela não pode ser a primeira coisa. Se isso vem à frente, nós vamos ter problema, como, por exemplo, um exacerbar do personalismo, o indivíduo que acaba se tornando estrela, e aí ele aparece mais do que a própria obra, mais do que o serviço. Isso é uma inversão, porque o Cristo nos transmitiu sempre, né, esse cuidado para que a gente pudesse se rebaixar para ser elevado, ocupar o último lugar para ser convidado para o primeiro. Então nós precisamos exercitar isso na nossa vida. Nós influenciamos e estamos sendo influenciados o tempo todo. Emmanuel diz que a gente vive num regime de interdependência. Então, mesmo não querendo, a gente acaba exercendo uma influência, uma certa liderança. No meio espírita, por exemplo, você assume determinadas tarefas. Nós somos tarefeiros, Ana. A gente não pode confundir como determinados missionários que nós já tivemos e que ainda temos entre nós, né? Podemos dizer com toda segurança, Chico Xavier foi um missionário, Divaldo Pereira Franco é um missionário. Nós outros somos tarefeiros. Somos aqueles trabalhadores que estamos nos esforçando ainda por fazer o melhor ao nosso alcance, enfrentando uma série de dificuldades. E a gente precisa se colocar assim, porque tendo essa clareza de que o que deve aparecer é o serviço, é o trabalho, e não o servidor ou trabalhador, nós vamos fazer essa distinção realmente. Porque toda vez que nós estamos com a nossa imagem, que a gente agora tem esses recursos, né? Você tem o Instagram, você tem, né, a selfie, né? Você vai lá, tira uma foto, aquele negócio, mostra. É claro, fez um trabalho, né? Houve um registro, é importante isso historicamente para a fim da divulgação, mas jamais cultuar o personalismo, o individualismo. Por isso que sempre é bom que essas imagens, elas venham até assim no sentido coletivo, né? Não é só a imagem da pessoa, a imagem do grupo, da equipe de trabalho, porque nenhum trabalho isolado, a pessoa não faz aquilo sozinha, ela sempre está acompanhada de outras pessoas. A gente até costuma dizer que você vai fazer uma palestra, por exemplo, existe todo aquele trabalho de apoio. Nós estamos aqui gravando ao vivo, na verdade, né? Estamos conversando com os nossos amigos ouvintes. Quer dizer, a gente tem aqui todo um aparato que não aparece, mas de um trabalho que é anônimo, que dá uma base. Nós não estamos fazendo o trabalho sozinho, né? Além do próprio apoio aqui técnico e todo que a gente tem, nós temos um apoio espiritual também que a gente não pode desconsiderar. Por isso que quando a gente se reconhece de fato na posição de instrumento de servidor, a gente jamais vai se colocar acima da
causa. Por isso que primeiramente vem a causa. E nós todos integrados numa instituição que é extremamente importante, instituição de trabalho, de caridade, depois vem a casa. E em último plano vem a pessoa. Não é que a pessoa seja menos importante, porque a gente sabe, à luz dos estudos da administração, a pessoa, né, é o cérebro, é o capital humano, é a inteligência, é o indivíduo que promove a transformação de fato, né? Ele é esse agente fundamental que vai levar à transformação. Mas, em termos de espiritismo, de mensagem de Jesus, primeiro é a mensagem acima de tudo, ou seja, a causa. Por isso que Emmanuel diz lá no livro Fé e Vida que a Federação Espírita Brasileira é a casa da nossa causa, né? Então é importante a gente considerar esse aspecto, porque nós servimos uma casa que tem uma causa. A causa é exatamente o espiritismo, é a divulgação, é a vivência, é o estudo dessa mensagem fundamental. A casa é o que permite que esse movimento aconteça, que a gente possa estar trabalhando juntos em equipe, construindo num trabalho de desenvolvimento pessoal, e nós somos esses instrumentos. Precisamos realmente adquirir essa característica da humildade para sempre colocar o serviço, né, e a instituição acima de nós mesmos. O que é ser um líder sereno no dia a dia, não só dentro da doutrina dos espíritos? É uma conquista. Você ter serenidade é se esperar na própria imagem de Jesus, porque Jesus tinha uma característica, assim como o maior líder de todos os tempos, indubitavelmente, que era a de serenidade, mas ao mesmo tempo de firmeza. Então ele nunca perdeu a serenidade e nunca perdeu a firmeza. Com todo o amor ele é firme, e com toda assim bondade ele exercia serenidade. Você vê que até nos momentos em que são colocados aí de maneira, no nosso entendimento, simbólico para o nosso aprendizado, a tentação do Cristo, né, pelo diabo, também aquela passagem da expulsão dos vendilhões do templo. Quer dizer, são lições que estão ali da parábola da figueira que secou como se Jesus estivesse condenando uma figueira, né? Não faz parte, né, da personalidade de Jesus, muito menos da individualidade do Cristo, enfim. Mas a gente tem exatamente esse ponto do trabalho que vai se colocando através de uma serenidade. A gente precisa ser sereno, porque serenidade dá o tom de equilíbrio, de um meio termo. Por isso que é sempre bom a gente ter o bom senso. O bom senso nos coloca assim, num ponto em que nós não estamos num extremismo, nem de menos, nem de mais, né, Ana? Nem o exagero a ponto de você, né, exacerbar, e também nem a ponto de faltar o que é necessário. Esse equilíbrio, esse bom senso é que dá exatamente esse tom de serenidade, de paz íntima que a gente precisa ter para exercer liderança, para desenvolver o trabalho. Seria mais ou menos o que Jesus disse a Pedro: apacenta as minhas ovelhas? Ah, sem dúvida. A mensagem, né, desse apóstolo, que Jesus o designou como a pedra angular, recomendando que ele apacentasse as suas ovelhas, é isso, é levar essa paz, é fazer com que o indivíduo descubra que ele tem dentro dele o Deus interno e deixar emanar essa luz. Como Jesus toma a expressão da velha escritura, né? Vós sois deuses, a gente está ali com essa mensagem de que dentro de nós temos Deus e isso precisa se manifestar. E nós só vamos manifestar a presença de Deus exatamente com o exercício da paz, uma paz íntima, de equilíbrio, de serenidade. Então, o líder também, como Pedro teve, todos nós, mediante, né, os nossos trabalhos, o que a gente desenvolve, nós temos a obrigação de estar apacentando, ou seja, levando a calmaria, a serenidade, a paz, o equilíbrio a toda a equipe de trabalho. Que às vezes você pode ter, por exemplo, no desenvolvimento, né, de um serviço, um trabalho em equipe, eventualmente um companheiro, uma companheira que está no momento talvez mais difícil, e aí ele pode se manifestar de uma forma que não seja aquela mais equilibrada, né? Às vezes você encontra os ritmos distintos, um é mais acelerado, outro é mais lento, um é aparentemente mais paciente, outro é mais agitado, não é isso? Então você tem que estar lidando com essas diferenças e trabalhando. O líder tem que enxergar tudo isso, porque ele é o condutor. Ele é quem dá o tom e ele vai acabar dando exemplo, né? Ele, ao mesmo tempo que está numa retaguarda, porque dá todo apoio à equipe, ele está junto da equipe ali, caminhando mesmo, braço a braço, ombro a ombro, dando toda a assistência que for necessária, compartilhando, aprendendo com a equipe também, mas ao mesmo tempo, como ele é guia, ele também não deixa de ser um modelo, ele está à frente. Ele precisa ter essa visão, digamos assim, prospectiva, visão de futuro, para poder mostrar o caminho que vai ser seguido. E aí chega o momento dele tomar a decisão.
Ele precisa tomar a decisão? Precisa. O líder, ele sempre vive em termos de decisão. Nós, como seres humanos aqui encarnados, e também os nossos irmãos que se encontram desencarnados, os momentos cruciais da nossa existência física ou da nossa vida em termos espirituais são realizados por decisões. E as decisões implicam nas consequências naturais, né, decorrentes dessas decisões. Então, a gente pode acertar como pode errar. Usando o nosso livre-arbítrio, a gente pode ser feliz ou infeliz. O que a gente tem como caminho certo, seguro, inadiável, inclusive, ninguém pode fugir, digamos assim, se é a única fatalidade que existe, a gente poderia dizer, é essa do bem, é da evolução. A gente não tem como fugir, nós vamos evoluir sempre, passo a passo, degrau a degrau. Podemos até demorar um pouquinho mais por conta do livre-arbítrio, da nossa vontade, enfim, né, ou da falta de vontade, mas nós todos chegaremos um dia lá, na posição em que Deus nos reservou dentro das condições, né, de espíritos formados para um grau de perfectibilidade, né? Ou seja, um grau de perfeição dentro das condições que nos são possíveis. E a gente vai caminhando passo a passo. Podemos retardar, demorar, pegar alguns atalhos, não é isso? Às vezes podemos desviar do caminho, enfrentar provas e expiações, sofrimentos e dores, aflições e angústias, enfim, enfermidades que vêm até como bênçãos para o nosso reajuste. E a gente acaba retomando o caminho e segue em frente até chegar no que diz respeito àquele quesito, por exemplo, né, o ponto que a gente poderia dizer máximo para a nossa evolução naquele sentido, e aí está preparado para enfrentar novos desafios. Vamos ouvir uma música? Brasília, Belo Horizonte e São Paulo nos acompanham no A Caminho da Luz, uma produção conjunta da Federação Espírita Brasileira e da Comunhão Espírita de Brasília. Quanto à Luz, na voz de Elizabeth Lacerda. Voltamos com A Caminho da Luz. Nós voltamos com o nosso programa, Geraldo. E todo líder deve ser, então, discreto, sereno, mas ele busca uma ação. Nós precisamos encontrar uma diferença entre agir
e reagir. Exatamente. Normalmente, a reação é uma decorrência de uma espécie de resposta a alguma coisa que nos tocou, então a gente reage. Essa reação pode ser tanto boa, positiva, como pode ser negativa. Pode não ser uma coisa boa, a depender do nosso comportamento. Se a gente for entender, até mesmo hoje, eu acho muito estranho, assim, esse nome, avaliação de reatividade ou de reação, né? Às vezes você tem, depois de um evento, vem lá, avaliação de reação. Qual é a reação diante, né, do que você presenciou, do que você, enfim, participou? Mas é nesse sentido, é como você reagiu. A nossa vida é constituída de ação e de reação. O que a gente precisa ter é que as nossas reações devem ser sempre em consonância com a mensagem de Jesus. É aquela frase do Evangelho, né, de nós retribuirmos sempre o mal com o bem. Então, mesmo recebendo a ofensa, o mal, um certo prejuízo, sei lá, a pessoa que não nos trata da maneira como a gente gostaria que fosse, mesmo assim nós temos que retornar, ou seja, reagir, revidar sempre com o bem, com equilíbrio, com bom senso, com paciência, que é uma coisa extremamente difícil. A ação é o que constitui o móvel. A gente precisa agir. Precisa fazer alguma coisa, precisa querer, precisa desejar. A gente gosta sempre de citar Leon Denis porque é um poeta, né, um filósofo, e ele coloca como a principal potência da alma, primeira de todas, né, que está lá no livro O Problema do Ser, Destino da Dor, uma edição da FEB, exatamente a ação, a vontade. A vontade é esse desejo, é esse querer, é o se motivar por fazer alguma coisa. Então a vontade é um móvel, é o que vai levar à ação. A gente precisa agir. Albert Einstein diz que nada acontece até que algo se mova. Então, se a gente não se mover, se a gente não agir, nada vai acontecer. Quando Cristo fala, vinde a mim, todos vós que estáis aflitos e sobrecarregados, que eu vos aliviarei, ele está nos fazendo um convite. Vinde a mim, quer dizer, é uma ação. Nós precisamos nos levantar, caminhar até o Cristo. Não é o Cristo vir até nós e fazer toda a parte que nos cabe. Isso não vai acontecer naturalmente, né, no processo. E nem nós esperarmos que algo aconteça. Exatamente. Meio que por milagre. Isso. A gente tem que fazer a nossa parte. É por isso que também o Evangelho recomenda, não é? Batei e abrir-se-vos-á, pedi e buscareis, não é? Pedi e obtereis, buscai e achareis. Então, tudo isso é um contexto assim, fundamental que vai demonstrar a nossa ação, o nosso interesse, o nosso desejo. A gente até diz assim, a pessoa que tem boa vontade, ela já tem meio caminho andado. Porque tudo fica mais fácil a partir daí. A pessoa já está disposta, então ela se abre para receber uma ajuda. À medida que a gente se abre para receber uma ajuda, fica tudo mais fácil, porque os amigos espirituais encontram guarida, encontram um campo de trabalho. E a gente também já está assim motivado. Qualquer estímulo, incentivo vai encontrar um ponto de encontro ali, digamos, e aí a coisa flui. Por isso que a ação é indispensável. Na vida, tudo reflete ação. Se a gente não agir, nós seríamos seres, a gente nem poderia dizer inanimados, porque até né, os seres inanimados, eles têm a forma deles, né? Não deixa de manifestar também lá as suas questões de interesse, de vontade, de acordo com o contexto. Mas o Evangelho coloca também que a fé sem obras é morta. Então, nesse ponto a gente vê como é fundamental você acreditar, sim, mas é preciso fazer. Você estudar é importantíssimo, mas é indispensável viver. Então, essa mensagem, ela tem que ter aquela conotação, como a gente já comentou uma vez, ouvindo de uma pessoa bem mais experiente que nós, um companheiro que nos dá um abraço, passe, né, citando um outro companheiro, diz, olha, o companheiro diz assim para nós, tem aquelas fases, nós entramos no Espiritismo primeiro, depois o Espiritismo entra em nós, e depois o Espiritismo sai de nós, não é? É uma coisa muito bonita isso, porque é aquele momento que a gente se empolga, né, em conhecer, depois quer até às vezes converter os outros, né, aquela fase de ânimo e tudo, mas no fundo ainda o Espiritismo não entrou em nós. Nós estamos entrando no Espiritismo, mas nós estamos passando tanto à margem. Aí depois a lição começa a penetrar a nossa intimidade, nós começamos a sentir, começamos a nos envolver ali com a emoção e começamos a entender a mensagem na sua maior profundidade. E depois ela natural, espontaneamente, ela
ela começa a sair das nossas mãos, a sair pelas nossas palavras, pelos nossos sentimentos, pelos nossos gestos e comportamentos, naturalmente. Então ele percorre o mesmo caminho que os tons de liderança descritos aqui no seu artigo publicado no Reformador. Exatamente. Sobre determinado aspecto é isso mesmo, porque a gente não deixa de ter, né, a necessidade de discrição, sermos discretos, sermos humildes, enfim, não querer aparecer. Nos livrarmos das perturbações. Exato, porque quanto mais você está em foco, não é? Você está em evidência, é um risco. A pessoa, por exemplo, ela ter uma segurança, ela precisa ter o seu recolhimento, ela precisa ter a sua intimidade preservada, ela precisa ter os momentos de silêncio, de recolhimento, isso é fundamental. Agora, se ela eventualmente está, né, digamos, em evidência por uma situação ou outra, que aquilo passe rapidamente, porque não é o fundamental, não é o fundamental. O mais importante é a mensagem realmente. E ter essa serenidade, porque se a gente é perturbado, né, nós perdemos o equilíbrio. Inclusive faz um alerta Bittencourt Sampaio no livro No Oásis de Ismael. Ele diz que quanto mais frutos os nossos trabalhos derem, maiores serão os cercos e maiores serão as ciladas. Portanto, maiores devem ser as nossas vigilâncias, as nossas orações e o nosso caminho reto. Exatamente. É o olhai, não é? Vigiai e orai, recomendado por Marcos. Porque realmente isso acontece à medida em que nós vamos trabalhando, né? Ou à medida que nós vamos trabalhando. E na medida em que o serviço vai se mostrando naturalmente, as forças contrárias se incomodam. Aí você tem aqueles que vão contra-argumentar, que vão achar que aquele não é o caminho, então vão se manifestar de uma forma que olha, isso aqui não é correto, eu não penso assim, ou mesmo se incomodam, como, por exemplo, as trevas diante da luz. Não é que nós sejamos a expressão da luz, mas nós estamos numa tentativa de divulgar, né, desse esforço que a gente tem que realmente a cada dia solidificar e tem muito caminho ainda a percorrer. Mas nós estamos já com esse alerta, nós já sabemos da necessidade da consciência desperta, de estarmos aí vigilantes a cada dia, acompanhando, não é, os nossos passos e procurando doar o melhor de nós. É claro que à medida que o resultado então vai aparecendo, isso vai se alastrando pela própria mensagem, que é um benefício extraordinário, incomoda aqueles que pensam diferentemente. E como nós somos ainda, né, instrumentos de certa forma imperfeitos, que precisamos sempre nos alinhar com a vontade de Deus, nós, se não tivermos essa vigilância constante, nós poderemos abrir espaço para uma influenciação negativa a ponto de nos perturbarmos. Até de deixar, por exemplo, uma influência tamanha em que a gente se desvie do trabalho a ser realizado. E aí a gente entra, por exemplo, numa combatividade, você começa a responder alguém que venha, né, lhe ofender, você começa a polemizar, e a mensagem de Jesus é num tom muito diferente, né? Nós vamos enfrentar espinhos, desafios, são necessários à nossa caminhada. A gente não está imune disso. O próprio Cristo deu o exemplo, testemunhou, sem ter nenhum merecimento disso. Ele fez para nos dar essa prova, não é? Esse testemunho, esse legado. Nós que somos devedores vamos passar por isso. E quando a gente tenta retomar o caminho do bem fazendo alguma coisa, é natural que também emerjam essas dificuldades. Os adversários, oponentes, inimigos, eles vão aparecer. E de certa forma vão tentar nos prejudicar. É para que a gente dê o testemunho da serenidade, da discrição, da ação no bem, a perseverança e a gente nunca desistir. E aí chegamos então numa espécie de encruzilhada onde está o resultado. Ou nós saímos para o lado das dificuldades e desistimos, que é uma forma de resultado, ou nós temos a resiliência, a persistência e vamos a caminho da luz. O que fazer, então? Pois é, você vê que na base disso continua o livre-arbítrio, né? A nossa capacidade de escolha. A gente sempre tem alternativas. Pelo menos duas na vida. Deus é tão bondoso que nunca nos deixa apenas um caminho, né? A gente pode fazer sempre uma escolha. Então a gente vai por um caminho ou outro, a depender da nossa própria decisão. E o resultado é tudo que nós buscamos. Nós vivemos pelo resultado. Isso faz parte da vida. Agora, a gente precisa avaliar quais os resultados que nós buscamos, porque é como nos coloca o capítulo 2 do Evangelho segundo o Espiritismo, quando fala, meu reino não é deste mundo, fala da vida futura e fala do ponto de vista.
Quer dizer, qual é o ponto de vista que nós temos? Se nós temos um ponto de vista focado na existência presente, no que é material, nós vamos ter um comportamento, evidentemente, dentro dessa filosofia. Você vive para o hoje, para o momento, para o usufruto, enfim, né? De uma forma egoísta, sem preocupações com outras questões. Mas se você tem como perspectiva uma vida futura, o seu ponto de vista se amplia, porque você sabe que a morte é apenas um passaporte para a verdadeira vida, que todos nós somos espíritos imortais, que o outro lado da vida, que é a nossa verdadeira pátria, nossa morada real, está nos aguardando e lá nós viveremos o reflexo do que nós fizemos aqui durante a existência material também. Aí a gente pensa de forma distinta, age de maneira diferente, já em consonância com essa filosofia da imortalidade, da responsabilidade, entendendo que todos somos regidos pela lei de causa e efeito e que cada ação corresponde a uma reação. E nós então temos que agir dentro desse conceito que vamos aprendendo gradativamente, que é o bem para nós e que é o benefício para o próximo igualmente. Então nós buscamos agir chegando aos resultados que são os melhores. E todos estamos aqui para sermos felizes. Esse é o resultado, é a plenitude da nossa realização. É nos encontrarmos planificados integralmente, como os indivíduos que somos, numa visão holística completa, para que a gente possa efetivamente manifestar a vontade de Deus através das nossas próprias ações. Vamos ouvir mais uma música nesta manhã aqui no A Caminho da Luz. Te abeiraste na praia, não buscastes nem sábios nem ricos, somente queres que eu te siga. Ó Senhor, tu me olhaste nos olhos, a sorrir, pronunciaste meu nome. Lá na praia eu larguei o meu barco, junto a ti buscarei outro mar. Tu sabes bem que em meu barco eu não tenho nem espadas nem ouro, somente redes e o meu trabalho. Ó Senhor, tu me olhaste nos olhos, a sorrir, pronunciaste meu nome. Lá na praia eu larguei o meu barco, junto a ti buscarei outro mar. Tu minhas mãos solicitas, meu cansaço que a outros descansem, amor que almeja seguir amando. Ó Senhor, tu me olhaste nos olhos, a sorrir, pronunciaste meu nome. Lá na praia eu larguei o meu barco, junto a ti buscarei outro mar. Tu
pescador de outros lagos, ânsia eterno de almas que esperam, bondoso amigo, assim me chamas, ó Senhor, tu me olhaste nos olhos, a sorrir, pronunciaste meu nome, e lá na praia eu larguei o meu barco, junto a ti buscarei outro mar. Ó Senhor, tu me olhaste nos olhos, a sorrir, pronunciaste meu nome, lá na praia eu larguei o meu barco, junto a ti buscarei outro mar, junto a ti buscarei outro mar, junto a ti buscarei outro mar. Voltamos com A Caminho da Luz. E nós voltamos depois de ouvir essa belíssima canção A Barca, na voz de Cristina Maia. Geraldo, como é que nós trazemos estes conceitos para o dia a dia? Pois é, quando nós falamos a questão de sermos discretos, termos serenidade, agirmos e alcançarmos resultados, se a gente for assim pensar, isso tudo caminha junto, porque nós precisamos trabalhar esses elementos conjuntamente, ou seja, não é separando. A gente, ao mesmo tempo que pode ser discreto, pode ser sereno, a gente pode, com discussão, chegar a resultados, pode agir de maneira serena, atingindo resultados, quer dizer, o ideal é que isso tudo esteja de fato relacionado. Mas como fazer para isso chegar mesmo, né? No dia a dia, no nosso, na aproximação com as pessoas? Foi por isso que a gente pensou assim, para colocar isso tudo em prática, seria uma espécie de um método em 3 etapas. Então a gente colocou a primeira como sendo a aproximação nas relações. Aqui a gente está falando de pessoas, de equipes. E é preciso a gente estar junto. É preciso estar como um companheiro, aquele que está ao lado, aquele que acompanha, aquele que auxilia, aquele que estende as mãos, como um amigo, não é? Esse é um elemento fundamental no caminhar. A gente evolui, embora nós tenhamos as decisões que são individuais, tenhamos os momentos cruciais que são próprios, intransferíveis, mas nós caminhamos uns com os outros, podemos nos estender as mãos, podemos nos auxiliar. E a gente precisa então se aproximar, criando elos de união, para que a gente busque uma unificação de fato, criando momentos em que a gente esteja verdadeiramente juntos, como amigos, como irmãos espirituais, para fortalecer-nos no enfrentamento dos desafios que a vida nos oferta. Estarmos próximos é realmente estreitarmos os laços de uma família que, além de consanguínea, é espiritual. E às vezes nem é consanguínea, mas tem esses laços do sentimento, do amor, da afetividade. A aproximação faz com que a gente desenvolva a questão dos elementos de identificação com o outro. Às vezes a gente olha para uma pessoa e fala, nossa, nunca vi e não gostei, não é? Aquela antipatia parece que é à primeira vista. Só que quando a gente vai observando melhor, pode ser que essa antipatia primeiro ela se desfaça, porque a gente vai reconhecendo a pessoa nos seus valores, não é? Então tem que estar próximo, tem que estar junto. Aí a gente vai se associando, vai conversando, não é? Vai dialogando, vai se abrindo, inclusive, para aprender com o outro. Isso é fundamental. Então as pessoas estão próximas, as equipes se reúnem para poder exatamente
estreitarem os laços. E a gente até assim aprende que quando nós estamos juntos, nós somos fortes. É o que Bezerra de Menezes nos fala, né? Se você pega uma varinha, você vai e quebra, 2 quebra, 3 quebra, 4 quebra, depois vai juntando um feixe, você já não consegue quebrar mais. É um exemplo muito simples, mas que nos traz exatamente essa ideia da união como sendo a fortaleza. A gente estando unido com o outro, próximo, a gente dá o amparo, dá o apoio e recebe esse apoio, esse amparo também. E vamos tocando, né? Vamos caminhando sempre unidos. Uma questãozinha que eu queria te fazer é, quando nós estamos próximos aos outros, fortalece o processo de autoconhecimento? Fortalece porque o outro, muitas vezes, é o que nos enxerga melhor do que nós mesmos. Ele, às vezes, toca num ponto em que a gente não tinha percebido ainda. Você, às vezes, está se comportando de uma forma e não se dá conta daquilo. O outro observa e destaca e você, começa a perceber, a notar. Nem tinha me dado conta, precisou de um outro olhar. Por isso que André Luiz diz que o próximo é a nossa ponte para com Deus, porque com ele a gente consegue ter uma visão muito mais clara da vida. Por isso tem que contar com amigos, com companheiros e até com aqueles supostos adversários inimigos, porque eles vão apontar exatamente ali o calcanhar de Aquiles, a nossa necessidade maior, a gente vai... Se tiver humildade, vai se despertar. Se não tiver, pode se rebelar no momento, reagir de maneira negativa, mas depois acaba acordando. É por isso que a mensagem de Jesus também toca no ponto da reconciliação. Importante nos reconciliarmos com os nossos adversários, enquanto estivermos a caminho com eles. Esse a caminho com eles é exatamente a oportunidade de nos encontrarmos ou reencontrarmos na encarnação, na trajetória terrena, para poder aparar estas, eliminar dificuldades, poder talvez desenvolver até afetos dentro de determinadas proporções, para que a gente não tenha aquela inimizade e a gente venha dizer assim, eu te odeio, nunca mais quero te ver. Não adianta, vai nascer novamente, próximo daquele indivíduo ou vai reencontrá-lo numa outra existência, porque os laços do amor precisam ser desenvolvidos. E quando a gente ama espontaneamente, você não vai dizer para a pessoa, não quero nunca mais ver, porque você já ama, agora você quer ver a pessoa, Então o oposto acontece, e de forma natural. Então essa questão da aproximação nas relações é extremamente necessário para a nossa própria evolução. E o outro vai nos apontando esse caminho, vai mostrando, a maneira pela qual a gente vai caminhar de forma mais acertada. Me lembro de um ditado espiritualista que diz assim, procurei Deus, não encontrei. Procurei a mim mesmo, não me achei. Procurei o próximo, encontrei os 3. Ou seja, o próximo é o nosso caminho para Deus, é o caminho do nosso autoencontro e é a forma pela qual a gente vai reconhecer também o próximo, o semelhante, naquele exercício da caridade real. A gente tem o segundo ponto, Ana, que é o alinhamento dos objetivos. Aí é quando a gente trabalha aqui em termos de processos, de projetos, a gente precisa alinhar. O que é alinhar? É como se nós estivéssemos assim voltados para uma mesma direção. Nós vamos chegar no mesmo ponto. Isso é um alinhamento. Todos estamos fadados à evolução, ao amor, ao bem. A gente sabe disso. Então temos que ter esses propósitos que nos alinhem à vontade de Deus, aos desígnios superiores da espiritualidade maior. Porque isso facilita tudo. O líder tem que estar conduzindo nesse sentido. Até independentemente de religião, de crença, mas ele tem que ser uma pessoa voltada para o bem. Uma pessoa ética, uma pessoa honrada, digna, essas coisas todas, Então, quando a gente alinha objetivos, a gente sabe para onde nós queremos ir, aonde nós queremos chegar. São os objetivos que vão determinar exatamente o nosso passo a passo, quando são específicos, para chegar a um ponto principal, quando ele é um objetivo geral, por exemplo. Então, nós podemos ter um trabalho todo voltado assim, nossa intenção é promover a regeneração social da humanidade, que é o objetivo maior do Espiritismo. Agora, como é que isso é feito? Isso é feito pela reforma íntima de cada um de nós. Então, você pega um todo, que é um somatório das partes, reformular socialmente a humanidade, a sociedade. Como isso vai acontecer? Pela reforma íntima de cada um. Agora, como é que a gente faz a reforma íntima de cada um? Passo a passo. Então, eu preciso desenvolver, por exemplo, a paciência que me falta. Eu estava lendo agora num livro que a gente vai reeditar em parceria com o CEL, é o Centro Espírita União de São Paulo, é o livro Pronto Socorro, de Emmanuel, maravilhoso. E ele, em dado momento, ele fala sobre a paciência o seguinte, não com essas palavras, mas com essa ideia. Diz assim, a paciência ela se manifesta e é confirmada quando uma pessoa fala uma coisa pela 5ª vez
E é como se a gente ouvisse essa coisa pela primeira vez. E aí a gente verifica, né? Porque já quando a gente comenta isso na segunda vez, a gente já está perdendo a paciência, né? Já não está dando mais atenção. Então tem que tomar cuidado, porque realmente é um exercício, a paciência, né? Ouvir várias vezes, escutar de fato. Então, se a gente tem os objetivos alinhados, né, vai ser mais fácil a gente desenvolver os nossos projetos, os nossos processos de trabalho, porque nós vamos conseguir chegar aí sim aos resultados, que é o que é promovido pela terceira etapa que a gente coloca aqui nesse processo, digamos, nessa metodologia, que é a reciprocidade nas comunicações. A comunicação é algo importantíssimo na relação entre as pessoas, entre grupos, entre equipes, entre todos nós, entre a humanidade, entre povos. Porque sem a comunicação, conforme nos ensina Bezerra de Menezes, não há caminho. O que abre caminho, o que abre fronteiras é a comunicação. E a comunicação é essa via de mão dupla que permite o entendimento. Por isso só há comunicação quando se torna comum, como um. É a mesma coisa que nós estamos aqui falando está sendo realmente entendida, inteligível para quem está escutando. Então essa mensagem é fundamental, ela precisa ser clara e precisa haver uma reciprocidade, ou seja, como é que o outro está escutando. Até Rubem Alves, ele fala assim, antes da gente fazer um curso de oratória, seria muito importante fazer um curso de escutatória. Então, aprender a escutar, que é uma coisa não muito simples, né? E a gente gosta muito mais de falar do que de ouvir, de escutar. Então é importante escutar para aprender. E aqui, nessa comunicação, necessariamente passa pelo silêncio. O silêncio é uma forma de comunicação, né? Os gestos, a nossa própria postura é uma forma da gente estar se comunicando. Pierre Real diz que o corpo fala, não é? E é isso mesmo. Então, às vezes, num cruzar de braços, você está demonstrando alguma coisa. Né? Num fechar de olhos, você está também demonstrando alguma coisa. Numa postura altiva, você demonstra algo. Numa postura mais assim, né? Cabisbaixo, você está passando outro sentimento. Então, tudo isso é comunicação. E essa reciprocidade é para que a gente possa, de fato, conferir o entendimento, se houve inteligibilidade. O líder ele tem que estar preocupado com isso, porque ele está à frente, ao mesmo tempo está junto, está na retaguarda. A comunicação é um processo fundamental. Até ouvia numa revista que não é nem espírita, essas revistas semanárias, né, do dia a dia, e colocando que determinadas personalidades, elas não conseguem se manter, digamos, na sua função, no seu cargo, porque falta o diálogo. Então o diálogo é fundamental, a gente precisa aprender a comunicar. Agora, um diálogo sincero, honesto, né? Porque a gente vê muita troca de interesse também, não é? E a gente precisa estar avaliando isso constantemente. Mas os resultados, que é o, digamos, o objetivo maior de tudo que a gente faz, é para atingir resultado, é para chegar num ponto, vai ser efetivado pela comunicação. Somente a comunicação, de fato, é que vai conseguir gerar esse entendimento, como também pode gerar o desentendimento. Como é que a comunicação pode auxiliar no comando com o Evangelho e eu mando sem o Evangelho? Pois é, quando eu me comunico, eu estou num trabalho de comando, de colaboração, de cooperatividade. É um trabalho de compartilhamento, não é nem tanto aquele ensinar e o outro aprender. Nós todos estamos aprendendo, estamos compartilhando. No momento a gente influencia, no outro influenciado, no momento a gente comunica algo, depois vai receber uma comunicação. Quer dizer, esse intercâmbio, essa troca é fundamental para o aprendizado, né? Quando não me comunico bem, eu posso até estar determinando uma ordem, por exemplo, né? Mais num mando do que num comando. Isso pode ser mal recebido se não for bem trabalhado. Não significa que, às vezes, nós não tenhamos as determinações, as diretrizes. A gente sabe, a espiritualidade superior é toda organizada, inclusive a inferior também. Muito organizada em termos, né, dessa disciplina, dessa ordem e até de uma hierarquia. Só que há uma diferença. Na espiritualidade inferior você tem uma hierarquia pela força, né, pela inteligência voltada ao mal, né, na expertise de alguns, né, até tecnologicamente, o indivíduo que consegue liderar com uma maestria, enfim. Numa espiritualidade superior, o que você conta realmente é a parte moral, a parte intelectual, é aquele que tem condições de valores realmente do Evangelho para poder se colocar ali. Mas existe esse respeito, existe também, digamos assim, essa hierarquia, não por um privilégio divino, mas pela própria conquista de cada um de nós ao longo do esforço, né, da caminhada evolutiva. Então é muito importante a gente trabalhar a
colaboração, contar com a participação do outro, valorizar inclusive as suas opiniões, saber que ele tem contribuição a dar. Quando a gente trabalha em equipe, se relacionando com as pessoas e a gente se comunica, tudo tende a chegar a resultados melhores. Mas e quando nós nos deparamos com aquele líder, entre aspas, que quer liderar pelo medo e não pelo respeito? Como é que nós nos relacionamos com ele, Geraldo? Nós temos muito isso ao longo da história, da trajetória, muitas lideranças despóticas, né, que se firmaram pela tirania, pela dominação abusiva do poder de autoridade, do poder de mando, né, dos recursos, enfim, econômicos, sociais, que deveriam ser empregados em prol, né, benefício do povo, da sociedade, da comunidade, enfim, mas se tornou como um elemento de mando, assim, tirânico, despótico, até para dizer, olha, eu sou autoridade e é que eu me imponho pela força, pelo medo, causando assim aquele temor, aquele desespero, e os liderados ainda fragilizados, não é? Pessoas mais humanas provavelmente, mas sem aquela coragem de um enfrentamento, acabaram sendo subjugados. A gente sabe que isso aconteceu e acontece até hoje. Até mesmo o Livro dos Espíritos coloca de maneira muito clara na questão 932. A situação que a gente vive no mundo entre o bem e o mal é decorrência da timidez dos bons. O mal está sobrelevando assim porque os bons são tímidos. Quando estes quiserem, ou seja, os bons quiserem, eles preponderarão. Então a gente fica imaginando a nossa atuação agora, no momento de transição, em que tantos valores são colocados à prova e tantas coisas emergem, né, como o mal, como a crise, assim, que vai mostrando tantos dissabores, tanta, digamos, falta de moral, uma inversão de valores extraordinária, assim, e a gente fica vendo, meu Deus, né? Até falou, olha, alguns avaliam aí o momento que a gente está vivendo é um momento, parece que perdido entre aspas, né? É um momento muito fraco diante do que a gente viu. Só que tudo tem a sua razão de ser. Nada é casual. Se nós estamos enfrentando isso, tem uma razão. Nós precisamos ter os olhos de enxergar o futuro, inclusive, e de ver novas lideranças que possam promover essa mudança. Mas é uma mudança coletiva. Não é mudança só de um líder que vai chegar lá e vai fazer a mudança sozinho. Não adianta. Hoje, não é nem a questão de líderes, por exemplo. Não adianta botar uma pessoa A, B ou C. Ela precisa, na verdade, ter todo um contexto que envolve política, que envolve administração, que envolve gestão, sobretudo ética e moral. Isso é o fundamental. Até alguém está dizendo aqui que não adianta ficar mudando, né, a função de um ou de outro, fazendo aqui, né, jogo para lá e para cá, numa administração, por exemplo. Você tem que mudar o material humano, a matéria-prima. Está querendo dizer o quê? O íntimo, o coração, a mentalidade. Então nós temos que dar uma guinada em termos de paradigma e realmente parar com essa ideia de que nós queremos trabalhar pelo benefício próprio, para levar vantagem em tudo, não é? E aí o fraco dominar o forte. Essa é a tirania. Agora, como lidar diante disso? Com coragem moral, com ética. Não significa um enfrentamento pela guerra, pela rebelião necessariamente, mas sim uma promoção pacífica do bem, onde nós estivermos, aonde nós formos. Nós temos a obrigação de levar um comportamento ético, moral, os valores do Evangelho, onde, por exemplo, nós presenciarmos uma manifestação da qual a gente não concorda, nós temos a obrigação de nos colocar diante daquilo. Às vezes você tem, 10 pessoas falando sobre o assunto num ponto danado, assim, que vai num desequilíbrio, numa crítica, às vezes, né, soberba, árdua, você chega como contraponto. Mas, olha, tem um outro aspecto que não foi colocado. Mesmo que você seja chamado de o louco. Mesmo. Quantos não foram chamados de louco ao longo da trajetória, né? E foram, inclusive, submetidos aos holocaustos, aos sacrifícios, né? Com a própria vida. Eu me lembro agora, estivemos num trabalho na região fluminense do Rio de Janeiro, né? Baixada Fluminense. E aí um exemplo de uma menina, dizendo que estava no Rio, ela estuda lá, e de repente no ônibus, os lugares destinados aos idosos estavam ocupados por jovens, né? E ela, então, ficou incomodada com aquilo, porque chegaram 2 velhinhas e não tinham onde sentar. E ela falou para a velha, a senhora pode pedir lugar, porque é um direito. Disse, não vou pedir porque elas estão dormindo. Ela falou, não, elas não estão dormindo, não. Ela foi e cutucou as meninas, e as meninas estavam com fone, né, ouvindo música, enfim, e aí pediu para que ela se retirasse. A menina fez uma cara feia para ela, se levantou e se retirou. E cedeu lugar à mulher. Eu falei, essa é a força do bem. Porque se nós mesmos não reconhecemos os nossos valores, os nossos deveres que a gente tem diante, né, da sociedade mesmo,
Alguém tem que chegar e dizer isso para nós. Lamentavelmente ainda nós estamos nesse ponto. A gente vive num regime tamanho de inferioridade que a gente às vezes até se envergonha. Como é que eu não vi isso? Como é que eu não admiti? Você jogar um papel na rua, você, por exemplo, levar alguma coisa que não lhe pertence, você pegar do outro. Hoje as escolas, né, com a adolescência, a pré-adolescência, a juventude, estão um verdadeiro caos. É uma coisa absurda que a gente vê numa falta de educação lamentável. Antes o professor era reconhecido, ele era respeitado, era um líder de fato, era uma autoridade. Hoje você tem o jovem, o pré-adolescente, o adolescente quase que agredindo o professor, quase não, agredindo não só verbalmente, como fisicamente em vários casos. Quer dizer, uma inversão completa. Nós vamos ter que dar uma limpeza, Ana, geral. E aí passa pela reformulação lá na base, na educação no lar, na instrução na escola, nas determinações legais. Nós vamos ter que impor muita coisa. Agora começa pelo exemplo. Quando você pega os principais líderes hoje, que são pessoas que você questiona a idoneidade, a honestidade, a dignidade, fica complicado. Então, nessa fase de transição que a gente vai vivenciando tudo isso, é momento de reforçar o bem. E fazendo isso, nós seremos também impingidos, muitas vezes, a um sacrifício pessoal, vão tentar desonrar, inclusive, não é? Em termos de nome, essas coisas todas. A gente sabe que isso vai acontecer ou poderá acontecer. Temos que ter firmeza, temos que prosseguir no trabalho e acreditando que o bem vencerá. Porque o mal, ele só existe enquanto alimentado por nós. O bem vem de Deus. Então o bem existe naturalmente. Vamos trabalhar nesse bem, não é? Vamos escutar mais uma música e daqui a pouco nós voltamos para o Até Breve. Parnaso de Além Túmulo, do grupo AME. Além do túmulo, o Espírito ainda canta seus ideais de paz, de amor e luz. No ditoso país onde Jesus impera com bondade sacrossanta, nessas mansões a lira se levanta, glorificando o amor que Deus transmite. Para o bem exalçar que nos conduz, a divina alegria pura e santa, dessa castanha eterna da harmonia, transborda a luz excelsa da poesia, que a terra toda inunda de esplendor. Esperanças espargidos sobre os homens, tornando-os mais unidos na ascensão para o belo e para o amor, para o amor. O Espírito ainda canta seus ideais de paz, de amor e luz. No ditoso país onde Jesus impera com bondade sacrossanta, nessas mansões a lira se levanta, glorificando o amor que Deus nos deu, para o bem exalçar que nos conduz. A divina alegria pura e santa, dessa castanha eterna da harmonia, transborda a luz excelsa da poesia, que a terra toda inunda de esplendor e nos das esperanças expandindo sobre os homens, tornando-os mais unidos na ascensão para o belo e para o amor, para o amor.
Voltamos com A Caminho da Luz. Nós voltamos com A Caminho da Luz. Um abraço grande para Brasília, Belo Horizonte, São Paulo. Geraldo, está na hora de darmos o até breve para que voltemos no dia 24 de novembro neste A Caminho da Luz. Voltaremos com a maior satisfação, Ana, para conversar contigo, com os nossos amigos ouvintes. E queremos agradecer a oportunidade, uma vez mais, de estarmos juntos, tratando desses assuntos assim. Até estava vendo o texto que a gente rascunha aqui para o Reformador, dizendo que a experiência tem demonstrado que quando surge um problema e chega-se a um conflito, é porque houve falha em uma ou mais das vertentes aqui relacionadas, seja na relação interpessoal que a gente estava conversando, ou interequipes, seja pela falta de alinhamento nos objetivos, ou seja pela falta da comunicação, não é? As dificuldades que a gente enfrenta muito nessa comunicação. Mas quando a gente percebe isso e adota a postura de correção, uma postura com disciplina, nós vamos encontrando os caminhos necessários para a gente adiantar todos os nossos passos. É por isso que a gente tem essa mensagem de esperança. Nós vamos sempre com Jesus, né? E usando na nossa trajetória a recomendação dos amigos espirituais do silêncio, da oração e do serviço. Preciso silenciar, se recolher, é preciso orar, conversar com Deus e é preciso trabalhar. Esse é o verdadeiro líder que segue em frente, fazendo a sua parte e certo, confiante de que os resultados serão as consequências de tudo que está sendo feito, sem ficar esperando nenhuma recompensa, porque Deus, Jesus, os amigos espirituais sabem exatamente quais são as nossas maiores necessidades e nunca nos deixarão desamparados. Então, na nossa vida, que a gente possa ter essa visão de esperança, jamais desistir, não é? Jamais se sentir derrotado. Quando bater um desânimo, levante a cabeça e se veja como um filho de Deus, com um novo dia que surge, repleto de novas oportunidades. Quando a gente agradece, tudo fica mais fácil. É um novo olhar sobre a nossa vida. E nós voltaremos aqui no dia 24 de novembro para falar de gratidão. E já há tantas coisas para agradecermos aos anjos feitos gente que Deus coloca na nossa vida, e é por isso que então eu quero ler para ti uma prece do Frei Jaime Betega, lá de Caxias do Sul, no Rio Grande do Sul, que sempre está conosco aqui, tanto no A Caminho da Luz quanto no Iluminar às segundas-feiras. E diz ele: Senhor, no vosso coração de pai e amigo, coloco minha vida neste dia e dos anjos que tu colocas. Que vossa bondade possa me acompanhar e acompanhar aqueles anjos que tu colocas em meu caminho, em cada momento desta jornada. Eu sei, Pai, que muitos fatos e acontecimentos poderão ocorrer hoje, mas, contando com vossa presença, tudo já deu certo. Eu vos confio plenamente, porque necessito de vossa bênção e proteção. Só assim meu dia já é de paz e de harmonia, porque tu colocaste o anjo na minha vida. Já me abençoaste também aqueles que caminham comigo e que comigo compartilham o dom desta vida. Que eles sintam a vossa proteção, assim como eu já estou sentindo cá dentro de mim. Pai, também os que mais necessitam de um alento e de uma luz. Pai, obrigado por permanecer tão perto de mim, mas tão perto de mim que está dentro do meu coração. Muito obrigada, Mano, por estar aqui mais uma vez, e até o dia 24 de novembro, onde nós vamos falar de gratidão, na certeza, como diz o poeta Carlos Omar Vilela Gomes, que o elo que nos cativa não há destino que corte, quer sejam quantas as vidas, quer sejam quantas as mortes. Um abraço a todos e até novembro. Você ouviu A Caminho da Luz.